Amém, meus irmãos? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a seguir. A palavra do Senhor nos diz assim. Todos acharam, amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Até aqui, meus irmãos, os irmãos podem tomar assento, por gentileza. O tema deste congresso é improvável, mas escolhido. Se nós entendemos que somos escolhidos do Senhor, uma verdade, ela vem junto com essa realidade de sermos escolhidos. Se somos escolhidos, é porque éramos improváveis. Porque segundo aquilo que nós lemos, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Deus escolheu as coisas desprezíveis, as vis, as que não são. Então, se somos escolhidos por Deus, é porque éramos improváveis. Amém? E para nós entendermos qual era o assunto que o apóstolo Paulo estava abordando, até chegar no versículo 26, nós precisamos ler do versículo 18 até o versículo de número 25. E aquilo que Paulo está falando é acerca da sabedoria de Deus versus a sabedoria humana. É esse o assunto que Paulo está trabalhando e tratando. Ele está falando de uma sabedoria da parte do Senhor, que é infinitamente superior à sabedoria que vem do homem. É aquilo que ele diz no versículo 18 ao seguir. Olha o que diz o texto: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Paulo aqui está falando sobre uma sabedoria que é infinitamente superior à sabedoria humana, que é a sabedoria do próprio Deus. E é nesse contexto que Paulo está tratando sabedoria de Deus, sabedoria do homem, que ele vai chegar no verso de número 26, para embasar tudo aquilo que ele está falando. Ele fala acerca das escolhas que Deus fez. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: a sabedoria de Deus perante os homens, ela é tão louca que ele escolheu vocês. Ele está escrevendo para os Coríntios. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: a sabedoria de Deus é tão impossível a mentalidade humana ela conseguir alcançar, que Ele escolheu pessoas como vocês. É como se esta realidade da escolha de Deus fosse a prova de que é impossível a mente natural, a sabedoria humana, conseguir alcançar. E por que o apóstolo Paulo ele diz isso? Porque naturalmente o sistema ele vai escolher pessoas qualificadas para qualquer tipo de serviço. Pessoas preparadas, pessoas com potencial. E essa é uma realidade do presente século. Qualquer escolha que é feita por homens com uma sabedoria natural é feita com base nas qualificações daquele que é escolhido. Mas quando Deus nos escolhe, Ele nos escolhe a partir das qualidades que nós possuímos. Ele nos escolhe apesar de não termos nenhuma qualidade. Deus, quando nos escolhe, Ele não avistou o nosso potencial, Ele não avistou a nossa sabedoria, Ele não viu o que possuíamos, Ele viu aquilo que não possuíamos e enxergou em nós a possibilidade de ser glorificado através das nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo fala: a sabedoria de Deus é infinitamente maior, porque Ele escolheu vocês, coríntios. Deus
Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas que não são, eu e você, para confundir as coisas que são, ou aqueles que são. Deus nos escolheu. E quando nós paramos para pensar sobre isso, essa escolha que Deus fez, Deus me escolheu, é porque nós também nos enquadramos nos pré-requisitos que Deus ele tinha ao nos escolher. E o texto vai dizer quais eram os pré-requisitos de Deus para escolher alguém. Quem que Deus escolheu? Você é escolhido de Deus, amém? Amém. Vocês estão comigo? Nós somos escolhidos de Deus. Mas a pergunta que fazemos é: quem Deus escolheu? E o texto vai nos responder a partir do versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas. Então, se você é escolhido de Deus, é muito provável que você se enquadre nesse requisito, porque Ele escolheu pessoas loucas. É por isso que muitas vezes as pessoas nos encontram, aqueles que conviveram conosco em outra época sem Jesus, e eles se assustam. Mas você é porque Deus escolheu as coisas loucas. Aleluia. É porque Deus não viu em nós qualificações visíveis, mas Ele escolheu as coisas loucas. Se somos escolhidos, nós nos enquadramos nos pré-requisitos de Deus. Qual é o próximo? Deus escolheu as coisas fracas. Se você é escolhido de Deus, é muito possível que você se enquadrou também nesse pré-requisito. Deus te escolheu porque você era fraco. Por isso que o texto vai concluir que nós, de maneira nenhuma, podemos nos gloriar nessa escolha de Deus. Porque se somos escolhidos, nós somos escolhidos justamente pelo fato de nós não sermos. Não somos escolhidos pelo nosso mérito, não somos escolhidos pelo nosso potencial, pela nossa qualidade, pelos nossos diplomas. Somos escolhidos por aquilo que não somos. Ele vai continuar dizendo que Deus escolheu as coisas vis, as coisas desprezíveis e as coisas que não são. Então, toda vez que você lembrar, eu sou escolhido de Deus, estufe o peito, dê glória a Deus, mas se lembre, você foi escolhido justamente pelo fato de você não ser. Em nenhum momento nós podemos nos gloriar e nos apoiar naquilo que somos, porque Ele nos escolheu porque nós não éramos. E isso guarda o nosso coração do orgulho, isso guarda o nosso coração da arrogância, porque o texto vai dizer que Ele escolheu aqueles que não eram. E quando o apóstolo Paulo fala de escolhas improváveis como nós, ele fala de coisas que ele conhece, ele fala com conhecimento de causa, porque o mesmo apóstolo Paulo, ele é o improvável. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, antes de se converter a Cristo, ele era um perseguidor da igreja. Talvez o nome mais conhecido entre os perseguidores da igreja naqueles tempos era o apóstolo Paulo. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver o nome do apóstolo Paulo sendo pela primeira vez mencionado na morte de Estevão. No capítulo 8, nós vamos ver mais algumas coisas do apóstolo Paulo, mas é no capítulo de número 9 que nós vamos ver o momento em que esse homem improvável ele foi alcançado por Cristo. Pense comigo, um homem extremamente agressivo, o homem que, segundo aquilo que o texto nos diz no capítulo 9, ele respirava, o texto vai dizer um termo muito forte, Paulo respirava ameaças contra a igreja do Senhor. É deste homem que nós estamos falando, o homem ao qual todos os cristãos da época temiam. E no capítulo 9 de Atos nós vamos ver o momento em que Jesus se revela para este homem improvável. O versículo de número 1 vai dizer: e Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues.
duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. O apóstolo Paulo, este homem que perseguia a igreja, esse homem extremamente violento, esse homem que conseguiu autorizações dos sumos sacerdotes para perseguir a igreja, agora ele está prostrado diante de Jesus. Este homem que humanamente era improvável, agora ele está prostrado diante do Senhor da igreja. Isso mostra para nós, meus irmãos, que aquilo que de fato é impossível para o homem, é possível para Deus. Talvez todos que olhassem para o apóstolo Paulo naqueles dias, diriam: qualquer um menos ele. Qualquer um menos Saulo, este homem é improvável. Então Deus, ele fala com Ananias, a partir do versículo 10, olha o que o texto diz: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Note que a primeira reação de Ananias é medo. A palavra que ele recebeu era acerca de um homem que estava até então perseguindo a igreja, levando cativo os cristãos. E o medo de Ananias foi tão grande pela improbabilidade de salvação de Paulo, que ele começa então a informar a Deus, como se Deus não soubesse, e dizendo: Deus, o Senhor não está sabendo o que está acontecendo. Este homem, ele está perseguindo a igreja. Este homem, ele está na boca de todos os cristãos. Este homem, acima disso, ele tem autorização dos sumos sacerdotes para prender os cristãos. E a resposta de Deus é: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Enquanto Ananias está argumentando, dizendo: Deus, Paulo não, Saulo não, a resposta de Deus é: ele é improvável, mas é escolhido. Enquanto Ananias está dizendo: Senhor, é improvável, Deus está dizendo: mas é escolhido. Por isso que nós não podemos medir as pessoas segundo aquilo que nós conhecemos e sabemos dela. A fama de Saulo se espalhava, e tudo que Ananias sabia acerca de Saulo era aquilo que ele ouvia. Por isso ele achava a salvação de Saulo improvável. Mas quando Deus se revela a Ananias e fala: vai, porque ele para mim é um vaso escolhido, a ótica de Ananias muda, porque agora não diz mais a respeito do que as pessoas estão dizendo. O próprio Deus falou acerca de Saulo. Glória a Deus! Olha as pessoas a partir daquilo que Deus diz a respeito dela. E o que Deus diz a respeito do mundo é: eu amei o mundo de tal maneira que enviei Jesus Cristo para morrer em favor de todos eles. Então não podemos medir uns aos outros por aquilo que ouvimos falar, por causa do passado que nós sabemos. Não, meus irmãos, nós medimos uns aos outros mediante o amor que Deus depositou na vida de cada um deles. E talvez o apóstolo Paulo se considerava também improvável pelo seu passado, como muitos que nós conhecemos se acham indignos de receber qualquer tipo de favor de Deus por conta de um passado. O apóstolo Paulo tinha um passado que o condenava. Se olhássemos para o histórico do apóstolo Paulo, ele não teria condições nenhuma de ser agora um obreiro, um apóstolo, um servo de Deus, porque até então ele era um perseguidor. Mas Deus, ele não analisa o nosso passado antes de nos chamar. Deus, ele não puxa o nosso histórico para nos escolher. Deus nos escolhe apesar do nosso passado. E talvez muitos deixam de progredir, de aceitar este amor, porque olham para o seu passado e não conseguem enxergar condições de ser aceitos por Deus. Saiba que se nós dependêssemos de condições
para sermos aceitos por Deus, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Porque Deus, Ele não analisa o nosso passado. Deus, Ele não olha o nosso histórico. Ele simplesmente nos escolhe. Enquanto Ananias dizia, ele é um perseguidor, é improvável, Deus estava dizendo, ele para mim é um vaso escolhido. Glória a Deus, aleluia. Ele é para mim um vaso escolhido. Fala, porque Deus não trabalha com probabilidades, Deus escolhe improváveis. É por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Seria hipocrisia da nossa parte não aceitar alguém por conta do passado dela, porque o nosso passado nos condena. A nossa vida sem Jesus nos condena eternamente, mas Jesus morreu, ofereceu um sacrifício perfeito, de uma vez por todas, e agora o improvável passa a ser escolhido. Aleluia! Agora aquele que o passado condenava passa a ser aceito por Deus mediante o sangue de Jesus. Por isso pare de olhar para o passado das pessoas, olhe para o presente e aquilo que Deus está fazendo na vida dela, porque aquele que é improvável para nós, para Deus pode ser escolhido. Aquele que nós não vemos probabilidades, esse não, Saulo não, qualquer um menos ele, mas menos ele, Deus disse, ele sim, Saulo sim, ele é para mim vaso escolhido. Então Ananias recebe aquela palavra e vai até Saulo e faz exatamente aquilo que Deus falou para ele fazer. E nós, meus irmãos, só estamos aqui hoje porque um dia um Ananias escolheu ouvir a voz de Deus e falou de Jesus para nós. Talvez muitos passaram por nós e disseram, não, ele não. Talvez ele não. Mas o Ananias escolheu ouvir a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus e falou, Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. E nós, meus irmãos, saímos da condição de improváveis para sermos vasos escolhidos pelo Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala das escolhas loucas de Deus, que Deus escolheu os fracos, os que não são, Paulo sabia do que ele estava falando, porque ele mesmo era um improvável. O apóstolo Paulo mesmo era um improvável, por isso que ele disse que Deus, ele escolhe aqueles que não são. E quando o apóstolo Paulo fala sobre a sabedoria de Deus, uma sabedoria que escolhe homens apesar deles mesmos, porque Deus não nos escolheu porque somos, Deus nos escolheu apesar do que somos. E quando ele fala dessa sabedoria infinita de Deus, ele está falando de princípios celestiais que vão totalmente contra os princípios que regem esse século. Enquanto este século está dizendo para nós aproveitarmos a nossa vida, amarmos a nossa vida, o princípio do reino de Deus nos diz, aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai encontrar. Enquanto o mundo está ensinando que nós devemos ganhar, lucrar, ganhar para sermos felizes, o princípio do reino de Deus nos diz que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Enquanto este século está dizendo que chorar é para os fracos, a palavra do Senhor vai nos dizer que bem-aventurados são os que choram. Glória a Deus, aleluia. Enquanto o mundo está ensinando que nós precisamos ter poder para governar, para mandar e comandar pessoas, o princípio do reino de Deus está nos ensinando, aquele que quiser ser o primeiro deve servir a todos, porque a sabedoria de Deus ela vai contra a sabedoria humana, e nós temos que escolher andar pelos princípios que regem o reino de Deus. Porque improvável para Deus é aquele que não se enquadra no presente século e aquilo que ele ensina, mas que nada contra a maré, que vive os princípios que regem o reino de Deus. Por isso que nós permanecemos improváveis. É por isso que o mundo jamais vai compreender a sabedoria de Deus, porque nós estamos andando na contramão do mundo. Em toda a palavra do Senhor nós vamos ver que as escolhas de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, são escolhas que são improváveis, que fogem à nossa capacidade de entendimento. São escolhas que nós não faríamos. Um exemplo dele, ou dessas escolhas, está lá em Juízes. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia.
Juízes, no capítulo de número 6. Juízes, no capítulo 6, vai falar sobre a história de um homem chamado Gideão. Muito provável que todos os irmãos conhecem a história, para nós ganharmos tempo. Qual era o contexto? Israel estava sob o domínio dos midianitas, um povo extremamente opressor, um povo extremamente intimidador. O povo de Israel clama a Deus, Deus responde ao clamor dos israelitas. E agora a missão é levantar um homem que venha comandar, que venha liderar sobre os israelitas para lutar contra os midianitas. Quando nós entendemos a missão, isso é natural do ser humano. Nós vamos procurar pessoas que se enquadram no perfil para executar essa função. Qual era a missão? Guerrear contra os midianitas. Então Deus precisava escolher um líder. Se nós estivéssemos no lugar de Deus, muito provavelmente a nossa escolha seria por um homem corajoso, um homem preparado, um homem que estava apto para guerrear. Só que quando Deus passa os olhos sobre a terra, Ele enxerga um homem que está malhando trigo no lagar por conta do medo dos midianitas. Então, para nós, Gideão seria uma escolha quase que improvável, quase que impossível. Nós olharíamos para Gideão e diríamos: não se enquadra, esse não, precisa ser mais corajoso. Mas quando Deus passa a olhar sobre a terra, olha para Gideão, aquele homem que estava fugindo com medo dos midianitas, Deus fala: é este. Deus olha para aquele homem que está com medo e diz: é este, achei o escolhido. Achei aquele que vai coordenar, que vai liderar o povo de Israel nessa batalha. E é interessante como o anjo, ele aborda Gideão. O anjo, que aqui é uma teofania, a revelação do próprio Deus, ele chega para Gideão e a primeira palavra que ele fala para Gideão é: varão valoroso. Em algumas traduções vai dizer homem corajoso. Só que quando nós olhamos e analisamos a palavra que foi liberada por Deus para Gideão, não está em concordância com a realidade que Gideão estava atravessando. Enquanto o anjo, o próprio Deus, diz varão valoroso, nós olhamos para o cenário e vemos um homem que está morrendo de medo. Deus errou? Aquilo que Deus estava falando não era verdade acerca de Gideão? De forma alguma. É porque Deus não nos chama de acordo com a nossa real situação. Deus, Ele olha o futuro de maneira tão clara como nós enxergamos o presente. Glória a Deus, aleluia. Por isso que quando Deus falar algo ao seu respeito, você tem duas opções. Ou você escolhe crer naquilo que Deus está liberando ao seu respeito, ou você olha para o seu atual estado. Então o atual estado de Gideão era medo, incertezas, mas a palavra liberada pela boca de Deus é varão valoroso. Embora essa não fosse a realidade atual de Gideão, seria a realidade futura. E porque Deus enxerga o amanhã, Ele libera coisas ao nosso respeito que ainda nós não sabemos, mas nós devemos optar por crer naquilo que Deus está falando. Aleluia! Talvez você olhe para você e não veja qualificações, não veja potencial. Aí Deus brada no seu coração: você será um servo valoroso nas minhas mãos. Nós podemos optar por olhar a nossa situação e dizer não, mas nós podemos crer naquela palavra que Deus está dizendo, aceitar aquela palavra, porque Ele está olhando a sua vida amanhã. Ele está te enxergando amanhã. Deus enxerga o seu futuro tão claro como Ele enxerga o seu presente. Por isso que nós devemos sempre optar por ouvir a voz de Deus. Ainda que não seja uma realidade, ainda que eu não consiga enxergar absolutamente nada, a verdade é: Deus liberou uma palavra e Deus não mente. Eu lembro que o que eu fazia era dar trabalho para o pastor Jair, para a irmã Sandra, para o presbítero Henrique. Aí Deus levantava o profeta e dizia: eu tenho uma grande obra na sua vida. Aí eu olhava e falava: como assim? As coisas não estão batendo, mas eu escolhi crer naquela palavra. Glória a Deus. Falei: ainda que não seja uma verdade atual, eu sei que Ele enxerga aquilo que eu não consigo enxergar.
Por isso que quando Deus liberar uma palavra ao seu respeito, creia que Ele está vendo aquilo que você não está vendo. E o anjo chega e diz: varão valoroso, para o homem que estava tremendo de medo. Porque Deus sabe aquilo que nós seremos amanhã. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele conhece o seu futuro. De uma maneira tão cristalina como nós conhecemos o presente, escolha ouvir e aceitar aquilo que Deus falou ao seu respeito. Amém? Amém. Porque o que vai sobrar é aquilo que Deus falou ao nosso respeito. Circunstâncias, elas vão vir, elas vão passar, mas aquela palavra que Deus falou ao seu respeito um dia, ela não vai passar. Se apoie naquilo que Deus vê em você. Talvez a opinião dos outros ao seu respeito é uma, talvez a sua autoanálise é outra, mas nem a opinião dos outros e nem a nossa autoanálise está 100% correta. Então em quem devo crer? Naquilo que Deus fala que você é. Ainda que você não veja nada, mas não está batendo. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio naquilo que Ele está falando, porque Deus escolhe os improváveis. Deus, quando escolheu Gideão, não era porque ele estava preparado, não era porque Gideão tinha potencial, não. Gideão estava com medo, mas Deus enxergava o futuro de Gideão. E Deus não nos chama por aquilo que nós somos hoje, Deus nos chama por aquilo que seremos amanhã. Por isso que Ele chama então Gideão para esta grande obra. Outro exemplo, meus irmãos, de uma escolha improvável de Deus, 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 12. O texto aqui vai falar sobre o momento em que Davi ele foi ungido a rei. O contexto anterior vai falar sobre a rejeição de Samuel. Deus fala com Samuel para que ele vá e unja um novo rei. Samuel então vai até a casa de Jessé. Nós conhecemos a história. E a primeira coisa que vai acontecer quando Samuel ele entra na casa de Jessé, ele avista quem? Eliabe. E quando ele vê Eliabe, alto, formoso, a primeira coisa que vem na mente de Samuel é: este é o escolhido de Deus, este é o novo rei. Por que ele tem essa convicção? Porque Samuel ele tinha um padrão pré-estabelecido acerca de como era um rei. O único rei que Israel tinha até então era Saul. E Saul, assim como Eliabe, ele era forte, ele era formoso. Então Samuel ele vai já com esse padrão pré-estabelecido, e quando ele avista Eliabe, ele vê: não, esse se enquadra nos padrões, ele é o novo rei. Só que qual é a palavra de Deus para Samuel? Eu não vejo como o homem vê. A minha escolha não é pautada naquilo que o exterior mostra. E Samuel então recua. Passa mais um filho, passa outro filho, passam 7 filhos. E nenhum deles eram escolhidos por Deus para ser o novo rei. Davi ele era tão improvável que Jessé ele só fala que tem mais um filho no momento em que Samuel pergunta. Samuel fala: não tem mais ninguém? Acabou-se os jovens? Aí então Jessé vai falar de Davi. Ah, tem mais um. Ele é o menor e está lá apacentando ovelhas. Davi ele não se enquadrava nos padrões pré-estabelecidos de Samuel. E muito provavelmente Davi ele não era muito bem quisto entre os seus, porque o profeta estava lá e ele não havia sido chamado. Então qual é a probabilidade de Davi, olhando pelas condições e possibilidades humanas? Nenhuma. Ele não tem e não se enquadra no padrão, e ele não é bem quisto pelos seus. Mas o versículo, meus irmãos, que vai encher o coração de alegria, é quando Samuel ele fala para Jessé, pergunta se ainda há mais jovens. Jessé fala que ainda tem mais um, o menor. Então a palavra do Senhor vai nos dizer: disse pois Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar. Davi ele não se enquadrava nos padrões.
Davi talvez ele não era muito bem quisto, não tinha autoestima entre os seus. A única coisa que Davi tinha era um chamado divino. Talvez nós não nos enquadramos no perfil. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que não são benquistas entre os seus. Mas a única coisa que nós precisamos é de um chamado divino. Mas Davi é pequeno, Davi apacenta ovelhas, Davi é improvável, mas Deus mandou chamar. Eu não tenho potencial, eu não tenho qualidade, eu não me enquadro nos padrões, mas Deus mandou chamar. A nossa diferença, a diferença, meus irmãos, da nossa vida, não são as qualidades visíveis, mas um chamado por parte de Deus. Ele me chamou, e é isso que importa. Eu não tenho qualificações, mas Ele me chamou, e tudo que Davi tinha era uma chamada divina. Manda chamar. É muito novo, mas manda chamar. Mas não tem as qualidades, mas manda chamar, porque o nosso diferencial está no chamado divino que repousa sobre as nossas vidas. Tudo que nós temos é uma chamada por parte de Deus. Tudo que nós temos é Deus usando pessoas dizendo: Ele é um escolhido. Tudo que Davi tinha, meus irmãos, não se encontrava no âmbito natural. E talvez nós procurarmos coisas em nós no âmbito natural não acharemos. Mas uma coisa você pode ter certeza: Deus mandou te chamar. Você está aqui hoje porque Deus mandou te chamar. Talvez você não entenda o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu aceitei esse convite, o porquê que eu estou dentro dessa igreja agora, neste momento. A resposta é: porque Deus mandou te chamar. Talvez você se encontrava tentando numa posição de improvável, mas de repente Deus falou com Samuel. Samuel foi até você e falou: vem, vem, porque Deus mandou te chamar. Deus nos chama. Deus nos chama. Não se apoie nas suas qualidades, se apoie na chamada de Deus na sua vida. Então Samuel precisou perguntar: tem mais alguém? E a resposta dele: tem mais um, mas está lá apacentando as ovelhas. Manda chamar. Manda chamar. E o pequeno Davi foi chamado, não por homens, mas por Deus. Deus mandou te chamar hoje, improvável. Aleluia. Talvez homens não te chamariam. E assim como para Samuel, Davi não se enquadrava nos padrões, talvez também nós não nos enquadramos. Mas a verdade é: Deus nos chamou. Aleluia. Deus nos chamou. Deus mandou chamar a Davi. Meus irmãos, quando nós falamos sobre escolhas da parte de Deus, talvez não reste dúvida que Deus nos escolheu. Essa é uma verdade inegociável. A Bíblia nos fala: Deus escolhe improváveis. E talvez a pergunta que segue a esta verdade que somos escolhidos é: somos escolhidos para quê? Talvez não reste dúvida para você que você é escolhido por Deus, mas a questão seguinte é: Ele me escolheu sim, mas para quê? E a primeira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, no ministério de Jesus, quando Ele chama os discípulos, que por sinal também eram improváveis, quando Ele chama os discípulos, a primeira coisa que Jesus fala para eles não é: vão expulsar demônios, vão fazer a obra de Deus, vão pregar. Não. A palavra do Senhor vai nos dizer em Marcos 3, versículo 13 e 14 o seguinte: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. A tradução da NVI traduz da seguinte maneira: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12. O texto vai dizer que Jesus chamou para si, para que esses homens estivessem com ele. O primeiro chamado de Deus para nossas vidas não é para executarmos absolutamente nada.
Deus nos chama simplesmente para nós estarmos com Ele. E talvez em outro tempo a nossa luta era envolver os jovens nas atividades da igreja. Talvez alguns anos atrás a nossa luta é: nós temos que manter eles ocupados, para que eles não venham se ocupar com as coisas do mundo. E essa realidade aconteceu, talvez não haja mais dificuldade em relação a isso. Os jovens estão envolvidos com os trabalhos do Senhor, com as coisas de Deus. Mas antes de nós sermos escolhidos para fazer alguma coisa para o Senhor, o primeiro chamado divino que nos alcança é: Ele nos escolheu para estarmos com Ele. Talvez se eu te perguntar: você está envolvido com a obra de Deus? A resposta vai ser sim. E se eu te perguntar: você está envolvido com aquele que te escolheu? Jesus chamou para si, para trabalhar, não para estar com Ele. O trabalho viria depois de estar com Ele. Deus nos chama primeiramente, nos escolhe para nós estarmos junto dEle. Jesus, quando te escolheu, Ele não escolheu o seu trabalho, Ele escolheu o seu coração para estar junto com Ele. Jesus morreu na cruz não para nós trabalharmos para Ele, mas para nós estarmos com Ele. Porque havia uma separação entre o homem e Deus. Jesus morreu naquela cruz com o convite: venham e fiquem comigo. Então, o primeiro chamado divino, Deus escolhe improváveis para estar primeiramente com Ele. Porque antes do trabalho vem o relacionamento. Se pularmos a etapa do relacionamento, o trabalho ele será temporário, ele será cansativo e ele será raso. Se nós ouvirmos o chamado divino, pularmos o momento, a etapa do relacionamento, aquilo que faremos será por um período de tempo e vai acabar. Mas quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo que diz: venha para mim e se relacione comigo, aquilo que faremos a partir do relacionamento será duradouro. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus, aleluia. O nosso trabalho só será duradouro se nós primeiramente entendemos e acatarmos o chamado divino para estarmos com Jesus. E essa realidade, meus irmãos, que Jesus ele prioriza, ele valoriza mais o relacionamento do que o serviço, vai ficar muito claro no momento em que Jesus vai até a casa de Marta, Maria e Lázaro. Olha o que o texto diz lá em Lucas 10, 38 ao 42. O texto vai dizer assim: e aconteceu que, indo deles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. O texto vai continuar dizendo: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só, diga comigo, uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Primeira verdade do texto: Marta estava distraída enquanto servia a Jesus. Marta não estava cometendo pecado. Marta não estava fazendo uma outra coisa. Ela estava servindo a Jesus. Mas o texto vai dizer que ao servir Jesus, ela se encontrava distraída. É possível nós nos distrairmos de Jesus enquanto servimos a Ele. É possível nós trocarmos a pessoa de Jesus pela obra de Jesus. E trabalhar para Jesus não significa e nunca significará estar com Jesus. Porque naquele grande dia apresentará diante de Jesus homens que faziam para Jesus, expulsavam demônios. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque o que nos faz conhecido diante de Jesus não é aquilo que fazemos para Ele, mas é o quanto nós nos relacionamos com Ele. Glória a Deus, aleluia. E Marta estava distraída, ela estava trabalhando para Jesus.
Ela estava fazendo coisas para Jesus, mas ela pulou a primeira etapa do chamado divino, que é se relacionar com Cristo. E quando Jesus diz: Marta, você está fadigada, Jesus não estava condenando o trabalho, Jesus estava reorganizando as prioridades. Jesus não condena o trabalho, nunca vai condenar, o trabalho faz parte da vida do cristão. O que Jesus está fazendo aqui é reorganizando as prioridades. Maria escolheu a boa parte. E quando nós entendemos que somos escolhidos, nós não podemos cair no engano que somos escolhidos somente para trabalhar, porque Jesus disse que não nos chamaria somente de servos, mas de amigos. Ele nos chama para um relacionamento. E sabe, jovens, enquanto eu orava por esse dia, o meu maior desejo que queimou no meu coração é que ao sair desse congresso, vocês tenham uma vida de relacionamento com Cristo. Você tem uma vida de intimidade com o Jesus da obra. Porque trabalhar e fazer para Jesus não significa estar na presença de Jesus. Quando Jesus vai falar sobre a videira, Ele não falou: eu chamei para vocês darem fruto somente. Mas Ele disse que se nós estivermos nele, nós daríamos muito fruto. A consequência de nós estarmos em Jesus é dar fruto. Mas nós não podemos enganar e achar que porque estamos dando fruto, estamos nele. Deus te escolheu para si. Tenha como objetivo principal da sua vida cristã ter uma vida de intimidade com Cristo que te chamou. O texto vai dizer que Jesus escolheu os discípulos para estarem com Ele. Para estarem com Cristo. Se coloque de pé, por gentileza. Somos improváveis, somos escolhidos para quê? Para estar com Ele. Mas o serviço é consequência disso. O serviço ele acontecerá de maneira mais intensa, mais profunda, com mais qualidade, com mais duração, uma vez que estamos nele. Jesus não está falando para fazermos uma escolha, ou estamos com Ele ou trabalhamos. O que Jesus está propondo é: estejam comigo e aquilo que vocês farão para mim será com maior qualidade. E os discípulos acataram esse chamado. Eles passaram 3 anos com Jesus, andando com Jesus, ouvindo Jesus. João se reclinava no peito de Jesus. Havia um relacionamento entre discípulos e Jesus. E quando Jesus é assunto aos céus, o Espírito Santo desce sobre os discípulos. O período do relacionamento com Cristo não havia mais. Agora eles se relacionariam com Deus a partir do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, agora eles se colocam de pé para fazer a obra de Deus. Em Atos, no capítulo 4, versículo 13, o texto vai dizer: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, ou seja, eram homens improváveis. Qual é a conclusão que esses homens chegam? Os discípulos que estiveram com Cristo, os discípulos que aprenderam de Jesus, agora cheios do Espírito Santo, estão fazendo a obra de Deus. Homens indoutos, homens iletrados. A única coisa que fica evidente na vida desses homens agora é, olha o que o texto diz: se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Pessoas improváveis que foram escolhidas para estar com Cristo, quando se colocarem diante de pessoas para servir a Cristo, a única coisa que vai ficar evidente na nossa vida é que nós estivemos com Jesus. Não serão as nossas qualidades que ficarão em evidência, não será o nosso potencial que ficará em evidência. A única verdade que as pessoas olharão e enxergarão em nós é: esses homens estiveram com Cristo. Você foi chamado para estar com Cristo.
então, quando vocês estiverem trabalhando para Jesus, vai ficar evidenciado que vocês passam tempo com Ele. Quando vocês forem cantar, a única coisa que vai ficar evidente é: ela esteve com Jesus, ele esteve com Jesus. Quando vocês estiverem pregando a palavra de Deus, a única coisa que vai ficar evidente é: ele esteve com Jesus, eles passaram tempo com Jesus. Que ao sair deste culto, que ao término deste congresso, o seu maior desejo seja estar com Jesus, seja fechar a porta do seu quarto e estar diante de Jesus. O nosso maior prazer não é aquilo que fazemos para Deus, o nosso maior prazer é estar com Jesus. Eu